O TSE agora de manhã suspendeu o processo de filiação, tá? Abriu ontem à noite uma investigação sobre a filiação, já mandou para a Polícia Federal, vai ter cadeia, viu? Porque isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é fraude em documento público, certo? Porque quem sempre acusa o Flávio de ser malandro, de se fazer de vítima, pode ter sido, talvez, quem sabe, então... e a gente pode descobrir que foi malandro de fato. E aí, quem sabe, o Flávio realmente tenha sido vítima. Vocês perceberam como funciona? Para acusar o partido adversário, não precisa de esperar investigação, perícia, explicação técnica, nada. A sentença sai na hora. Fraude eleitoral. Não, Flávio é vítima. Quando aparece o e-mail do Flávio, o e-mail institucional do Flávio, né, que só ele ou a equipe dele pode ter acesso. Não, nesse caso, teve acesso, teve tudo, download. Não, mas peraí, calma, vamos analisar. Não temos terceiros, não podemos acusar levianamente. Esse é o caso desses dois, né? Sabe, é uma grande vergonha alheia, sabe? Cláudio Dantas era um jornalista conceituado, de repente, do nada, não sei o que aconteceu, talvez seja like fácil, sabe? A quantidade de bolsonaristas que acessa o canal passou a defender descaradamente a família Bolsonaro. Não importa o que façam, tudo que fizerem sempre tem uma desculpa. Por exemplo, a Penélope Nova, né? Eu não assisti a MTV, eu vi algumas coisas dela no YouTube, né? Mas parecia uma pessoa diferenciada, tal, moderna, tal. Mas não... Hoje em dia, ela é uma autoritária. Você pode assistir o programa aqui da Matias TV, Paulo Matias TV, e falar alguma coisa contra a família Bolsonaro, ela fica se coçando para falar, interrompendo as pessoas, não deixa ninguém falar. Tem que defender o Bolsonaro de qualquer jeito, não importa o que faça, certo? Por exemplo, eu tenho um lado. No momento eu vou votar no Missão, eu tenho um lado, vou votar no Missão, vou votar no Renan Santos. Antigamente eu votava no Lula. Em 2018 eu votei no Bolsonaro. Mas no primeiro momento que eles fizerem coisas que não são condizentes com o que prometeram, eu vou abandonar. Eu não tenho político de estimação, certo? O Bolsonaro, ele não cumpriu nada do que prometeu. Ele passou pro Centrão, porque ele falava que ia ser Centrão. A SIG tá pega Centrão, quem não lembra disso? Quero ver quem vai ficar depois de 2000 não sei quanto lá do Centrão, o próprio Flávio Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro falando. Como é que eu posso acreditar numa pessoa igual Flávio Bolsonaro, que tem várias acusações de corrupção? Tá certo? Uma pessoa que não faz o papel dele como senador. O que é que ele fez como senador? O que é que o irmão dele fez como vereador no Rio, o Carluxo? O que é que o Eduardo Bolsonaro fez? Não tem nada. O que é que o Bolsonaro fez? Nada. É o sistema. Não, os sistemas são eles. Foram eles que destruíram, tá? Tudo que foi construído até 2018. Acreditamos no Bolsonaro e ele fez o que fez. Agora vamos assistir aqui um trecho aqui do Diogo Luiz. Ele traz toda a linha do tempo, desde a filiação do Flávio Bolsonaro no Missão até a sua desfiliação e volta ao PL, tá certo? Para quem não entendeu ainda como foi o processo, ou para quem viu superficialmente, dá para você entender perfeitamente que tem alguma coisa a ver com o próprio gabinete do Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Mas vamos trazer uma luz para isso aqui. Porque torcida e puxar só um lado e contar só um pedaço da história não adianta. É fato. Do e-mail, senador Flávio Bolsonaro, saiu um pedido de filiação no dia 1º de agosto para o sistema automático de filiações do partido Missão. Muitos partidos, há mais de 10 anos, recebem filiações por meios eletrônicos automáticos, como se manda blocos de informações para bancos e assim por diante. Chegou no Missão, veio a resposta do pedido de filiação com alguma dúvida, para o e-mail do Flávio. Aí houve uma troca de uns 5, 6, 8 e-mails entre o sistema eletrônico do Flávio e a caixa postal, o sistema eletrônico do Missão e a caixa postal do Flávio. Foi confirmada a filiação. Aí uma pessoa entra com seu login e senha no sistema do tribunal e manda um bloco automatizado de filiações para lá, sem olhar um a um. O TSE recebe esse bloco de filiações e mostra a primeira falha
brutal e escandalosa do tribunal, porque filiaram o Lula erroneamente, filiaram um deputado erroneamente, que depois com isso o partido entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e um monte de casos aconteceram. O tribunal só confere o título de eleitor. O CPF do Flávio era 123456789-09. Falso também, eles não conferem, não checam. Então não houve hackeamento no recebimento do tribunal que não confere e recebe as filiações. Tá? A coisa fica estranha pelo seguinte: a missão mandou os e-mails para o gabinete do Flávio dizendo que recebeu a filiação. O gabinete do Flávio não pode falar mal nada do Flávio. Providência. Tá na cara que a missão é vítima e não ganha nada com isso. Tá na cara que o Flávio, na pessoa em si, é vítima e num primeiro momento não ganha nada com isso. Então nós estamos diante de 3 casos. O Tribunal Eleitoral, que é leniente, é frouxo no receber sistemas de filiações, que não é preciso, está sujeito a falhas sem conferência. Esse é um ponto. Estamos diante de um chupa-cabras, ou um hacker, ou alguma coisa assim, ou um funcionário insatisfeito do Flávio, que fez isso por maldade e fez essa filiação. Parece que de Minas Gerais, esse é o IP que aparece de que começou a filiação. Mas estamos diante de um descaso incompreensível do gabinete do Flávio, que não respondeu aos e-mails que confirmaram que ele teria sido filiado. Isso não faz sentido dizer que achou que fosse spam. Você recebe partidomissão.org.br e acha que isso é spam? Quem tem um mínimo de conhecimento de e-mails sabe que tem que olhar. Lógico. Então não faz sentido. Aí tá tem os e-mails clicados também, né, Diogo? Que eles mostram então, ali. Até aí nós estamos falando de falha do sistema no tribunal e de um criminoso miúdo, provavelmente. Tá? O que me chama a atenção é a terceira coisa. Me interessa muito a questão política. Quando isso apareceu, o Partido Missão, inclusive o próprio Renan, procuraram trazer as informações o mais rápido e claramente possível, certo? E quando teve noção, ou veio a público a coisa, o que o Flávio fez? O sistema quer me perseguir, sempre o perseguido. Lembrando que o Lula foi filiado por alguns meses à Democracia Cristã. Então o sistema quer perseguir o Lula e o Flávio. Quer perseguir tanto que resolveu o caso rapidamente. Aí ele fala, o sistema quer me perseguir. Vamos correndo para o YouTube e domingo a gente se vê na praia de Copacabana. Faça-me o favor. Essa reação do Flávio é, no mínimo, de alguém que não tem noção do que seja ser um chefe de Estado. Ele precisava primeiro esclarecer as coisas e ver o crime que aconteceu, e parte disso aconteceu dentro do seu gabinete, no mínimo a leniência. Mas não, ele quis alavancar politicamente. E do outro lado, aí deu espaço para omissão sobre alavancar em cima do próprio Flávio. Essas são as coisas que aconteceram. Eu vejo do jeito oposto. Por favor. Porque, inclusive, teve uma live no dia 13, né, onde o Kim e o próprio Renan reagiram com surpresa, dando risada, como se eles não soubessem. E eles são os mesmos. Olha, presta atenção nisso aqui. Ela não leva em consideração nada. Tudo ela pega um ponto para querer acusar. Veja bem, eles sabiam desde o dia 2, desde o dia não sei o quê. Daqui a pouco eu vou trazer uma live do Kim, onde o desenvolvedor lá do sistema deles mostra uma planilha do que aconteceu. Então veja bem, a filiação se deu no dia 12, dia 3, mas só foi concluída lá pelo dia 13, por aí, dia 12. Né? Então, não é que as pessoas sabiam. Alguém fez, o sistema sabia, mas as pessoas não ficam verificando nada. Então isso aí, eles esquecem de explicar isso. Eles esquecem, né? Eles não querem levar isso em consideração. Como se todo mundo estivesse sabendo, tá certo? Não está sabendo isso aqui, vamos guardar segredo disso aqui, vamos deixar até o último momento, tal. É um sistema automático. Fez a inscrição no dia 2, dia 3, ninguém está sabendo assim exatamente. Quer dizer que o Kim estava sabendo, que o Renan estava sabendo, tal. Teve um momento que eles estavam sabendo, mas eles não viram ainda, né? Assim, você não pode acusar se alguém estava agindo de má fé, mas por enquanto você não sabe. Igual eles querem levar isso para o lado do Flávio, que não agiu de má fé, mas dos outros lados eles não aceitam. Presta atenção, isso aqui. Mesmos que dizem que estão tentando avisar desde o dia 2,
Então, qual é a surpresa na live? Se o assunto já era conhecido 10 dias atrás, por que teve surpresa na live? Porque talvez seja outro responsável por isso, Penélope. Vocês estão considerando hipóteses? Tá, então eu vou considerar. Outra, o Renan acusou o Flávio de ter fabricado essa situação para ser vítima, mas se for confirmado que tudo isso se deu mesmo com alguém que pertence a alguém do Missão, qual é o objetivo da pessoa que fez isso, né? De inserir Penélope, você é viado em bloco, Penélope. Você está ignorando o primeiro passo, Penélope. Eu queria olhar só um pedacinho da foto. Você está olhando o último momento. Não é, eu estou olhando o filme inteiro. Estou fazendo uma pergunta referente a este trecho. Supondo que isso, então, se confirme que foi alguém do Missão. Se você quiser fazer uma pergunta que me permitir responder, eu topo. Quando eu terminar de perguntar... Então faça. Eu quero entender, e era isso que eu estava falando, se confirma que foi alguém do Missão que inseriu isso, eu quero entender qual é o objetivo de inserir essa filiação do Flávio no sistema oficial. Porque o mesmo grupo vive chamando o Flávio de é mentiroso e tal. Se alguém do próprio grupo tiver usado uma ferramenta oficial do partido para criar um obstáculo no registro da candidatura dele, qual é o objetivo? Não é atrapalhar, às vezes até impedir ou desqualificar dizendo alguma coisa? A questão é que a filiação lá da campanha pode realmente ter sido feita através de um funcionário mal intencionado. O meu ponto é o registro da candidatura oficial pelo partido. Então, mas ela não quer entender, se for do lado contrário, ela não quer entender porque que foi que eles inseriram isso aí. Então ela só vê o outro lado, não importa que o outro lado faça, o outro lado tá errado e o lado dela tá certo. Não quer saber. Missão só poderia ter sido feito por alguém do Missão. E aí fica essa contradição, porque quem sempre acusa o Flávio de ser malandro, de se fazer de vítima, pode ter sido, talvez, quem sabe, então... e a gente pode descobrir que foi malandro de fato. E aí, quem sabe, o Flávio realmente tenha sido vítima. Penélope, é impossível o Flávio ter sido vítima. Então a sua pergunta é: como que pode alguém do Missão ter feito a filiação do Flávio? Portanto, teria sido má fé do Missão. É essa a pergunta, mais ou menos? A minha pergunta tem que ser investigado, e o TSE já disse que quem fez isso foi alguém do Missão. A dúvida se baseia na afirmação oficial do Tribunal Superior Eleitoral. São eles, não sou eu. Eu sei tanto quanto qualquer um que procurou saber do assunto para entendê-lo. Eu realmente não estou aqui tentando defender uma narrativa, nem um pedaço dos fatos. Eu estou olhando por todos os ângulos e tentando descobrir a verdade, confiando, inclusive, que isso vá ser investigado e devidamente explicado, porque há registros, como a gente já falou, há registros de tudo isso, né, nos metadados. Isso é uma pergunta? Que você não conseguiu terminar? É uma pergunta? É uma afirmação. Me parece que o que você... veja bem, né? O TSE falou que foi algum responsável do Missão que encaminhou a filiação, mas isso é o que acontece. Isso é natural. Agora ela está querendo insinuar que eles viram que apenas uma pessoa se cadastrou. Não leva em consideração que são milhares, que a pessoa não vai ficar verificando, não tem, como fala, essa condição de ficar verificando um por um as afiliações, tá certo? Então a pessoa manda em bloco. Tem uma pessoa que é responsável, manda em bloco. Tem 500, 1.000, 2.000, sei lá, manda em bloco. Foi falado que esse mês aqui teve 30 mil filiações, o mês, se eu não me engano, mês 8 ou mês 7. Tá certo? Então, mas ela não quer levar em consideração. Não, eles sabiam porque foi alguém que foi responsável. Sim, mas e o e-mail institucional de quem deu start no processo? Será que ela não pode perceber que teve um início no processo? Esse início foi do gabinete do Flávio, mas isso ela não quer admitir. Quis chamar de pergunta foi alguém do Missão que fez a inscrição da filiação no tribunal. Portanto, a responsabilidade não é do Missão? Me parece que é essa, e eu vou responder você. Não só o Missão. Diversos partidos, não é de hoje, faz mais de 10 anos, já trabalham com o sistema de receber filiações de maneira eletrônica. É aquela que o sujeito entra, ele se cadastra, manda as informações, o partido faz uma checagem mais intensa ou menos intensa, pega um bloco de filiações uma vez por semana, por mês, por dia, por hora, dependendo do volume, e manda para o banco. Da mesma maneira que as empresas mandam os boletos de cobrança para o banco. Manda um bolo.
Tá? Então, alguém se cadastra eletronicamente ou até manualmente e manda esse bloco. E assim foi feita a filiação junto ao tribunal, do Flávio com o nome correto, com um número de título de eleitor correto e todo o resto incorreto, que o partido não tem como conferir essas informações, porque ele não tem acesso aos bancos de dados formais. Mas o tribunal deveria ter feito a conferência. Aí tem um erro do Tribunal Eleitoral, um erro burocrático que é repetitivo, faz muito tempo. Tá? Mas esse funcionário do Missão só mandou o bloco de filiações, incluindo do Flávio, porque recebeu e-mail de senador Flávio Bolsonaro pedindo filiação, respondeu, recebeu de novo, respondeu, isso está cadastrado entre o dia 1º, 2 e depois 8 de agosto. Só que isso não muda o registro no TSE. Isso é fato reconhecido pelo Flávio Bolsonaro. Isso não muda o registro. A questão é, quem mandou esse pedido de filiação? Digo Essa eu, possivelmente um chupacabras. Tem outra questão, que é a da certidão que a advogada da campanha do Flávio diz ter emitida do sistema do TSE, mostrando que às 23h17 da noite do dia 12 de agosto de 2026, Flávio ainda constava como filiado ao PL. Então, veja só, isso que ela está falando agora, mais para frente, eu vou colocar o vídeo lá do desenvolvedor do Kim. Ela está falando que até o dia 12, tal hora. Mas exatamente esse é o processo. Isso não como fala, modifica nada o que está sendo falado. Teve um start, tá? E teve até o momento da filiação, não foi filiado na hora porque teve vários problemas. Então isso incrimina mais ainda, porque levou vários dias para o e-mail voltar e a pessoa e tentar novamente, o e-mail voltar a tentar novamente. Então, depois a filiação se deu como até o dia 12, tal hora, ele ainda estava no PL, e a partir desse momento que ele foi filiado. Então, isso significa ainda, né, isso não é uma desculpa, isso não é um motivo, né, para liberar que o Flávio Bolsonaro e a equipe dele não tiveram culpa nenhuma nisso. Pelo contrário, no momento que a gente colocar aqui, que eu colocar mais para frente o que o desenvolvedor tem para mostrar os dados, você vai ver que é uma coisa que isso não tem nada a ver com o que ela está falando aí. Eu queria entender. A Penélope, ela trouxe o ponto de vista dela sobre a questão da filiação ao TSE, só que eu queria que ela pudesse dizer se também entendeu que alguém do gabinete do Flávio Bolsonaro, com acesso ao e-mail do Flávio Bolsonaro, fez antes a filiação dele ao partido, confirmou essa filiação, recebeu as devolutivas, mesmo assim continuou fazendo essa filiação. Porque o processo ele começa ali. É no gabinete do Flávio, com algum assessor com acesso ao seu e-mail. É isso que tem que estar claro. Depois feita a filiação no TSE. Diga lá. Bom, pode ter sido alguém, claro, pode ter sido alguém que tenha tido acesso a isso e tenha feito remotamente também, né? Agora, o meu ponto, e aí eu devolvo, porque eu insisto, até às 23h17 do dia 12, o Flávio seguia registrado no PL. Porque isso só foi passado depois para o TSE, Penélope. No sistema do TSE. Sim, porque foi passado depois, mas... Então, né, ela não está levando em consideração isso aí, né, que isso foi enviado depois, não foi no dia 2. Logo a seguir, quando acabar essa conversa delas aqui, eu vou colocar o vídeo lá do desenvolvedor do Missão, mas pode ver, ela não quer entender, ou faz de conta que sabe, mas não quer entender, né? Vamos prosseguir aqui para ver. 10 dias antes, ele se filiou ao Missão, e ninguém falou nada. Não é estranho? Depende de quem tiver feito essa filiação. Por isso, alguém com acesso ao e-mail do Flávio. Você concorda que pode ter sido alguém que hackeou e entrou no sistema ou não? Ao e-mail do Flávio? Mas você concorda que também poderia ser alguém do Flávio para ele criar uma narrativa de perseguição? Ô, Penélope, qual que é a possibilidade? Ô, Penélope, pera um pouquinho. Eu não nego hipóteses, eu só não quero deixar de fora nenhuma delas. Porque a construção da narrativa se dá, como a gente descobriu recentemente, com base em dúvidas, em suspeitas feitas sem
provas. Então, eu acho que o correto, não apenas juridicamente, mas também como moralmente a ser feito, é considerar quantas hipóteses houver. Mas a gente tem que verificar, porque ficar jogando no ar, levantando dúvida... Mas quem está fazendo isso é o Flávio, culpando o sistema, querida. Quem fez isso, Penélope? É o Flávio, querida, culpando o sistema o tempo todo, se vitimizando. Não é? Na sua leitura, porque tem alguém que está aparecendo muito nessa Alguém história. Que está com a senha dele, Penélope. Se colocar como um candidato antissistema, mas não batalha por liberdade de expressão, não é a favor de anistia de preso político, não vai para cima de ministro do STF. Então você vai me desculpar, na minha visão de Brasil e de eleição nesse ano, essa questão me parece, assim, o Flávio não precisa provar o quanto ele é perseguido. Vocês aqui, e uma parte da população que queira duvidar, fica à vontade. Mas tem uma galera que está reconhecendo isso e faz tempo. A gente tem outros fatos acontecendo no Brasil que, inclusive, corroboram Penélope, isso, desculpa, olha só. O Flávio não precisa provar que ele é um perseguido, porque ele é perseguido faz tempo, como você está falando. Eu acho que o Flávio precisa controlar quem está assessorando a campanha dele e a campanha dele. Porque é uma desgraça. Cada semana é uma novidade, porra, que de falta de controle... Mas quem que inventa as novidades e não prova nenhuma? Nossa, ele trocou de marqueteiro 5 vezes. Quem não prova nenhuma? Não, gente, o Flávio não é o diretor de campanha. Ele é uma pessoa. Há disputas dentro do PL. A gente já passou bastante tempo falando disso aqui. Eu já fiz várias críticas à campanha do Flávio. Eu acho que ele já foi pau mole diversas vezes. Então, assim, eu gostaria que fosse diferente. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Então, no real ele precisa controlar, não? Inclusive visando melhorar. Voltando para o ponto que é a pauta, que é essa história inventada por alguém, e aí a gente tem que aguardar, porque é do interesse do Tribunal Superior Eleitoral, visto o que coloca em xeque toda essa história. E eu, de verdade, com esse tipo de coisa, gente, com dados sigilosos, com sistemas, invasões, isso não devia ser brincadeira, não devia ser motivo de piada. É coisa séria e deve ser punida. Não importa quem tenha feito. Olha só, vamos pensar fácil. Vamos pensar fácil, Penélope, rapidinho. Se alguém acessou o e-mail do senador da República de maneira ilegal, ele já provavelmente deveria, inclusive, ter dito isso. Afinal de contas, é um acesso ilegal. O Flávio. O Flávio. Acontece que o e-mail dele foi acessado muito provavelmente, já que isso não foi declarado como um acesso ilegal, por alguém que tinha a senha. Simples assim. E aí cabe ao Flávio e à sua campanha descobrir, porque aí é uma questão deles interna, qual das pessoas que tinham acesso a seu e-mail fizeram esse cadastro de filiação no Partido Missão. É um traidor, sei lá. Quem é esse traidor? Porque esse é o responsável. Agora, a pergunta que eu fiz no começo da minha fala lá, quando o Paulo, no começo do programa, me passou, é a seguinte: se o Partido Missão fizesse isso de maneira ilícita, isso é crime e pode ser punido com prisão. Beleza? Eu acho que, se fosse feito por alguém pelo Missão de maneira ilegal, tem que ser penalizado sim. Agora, a minha pergunta é outra. Se alguém da campanha do Flávio, ou perto da campanha do Flávio ali, que tem acesso ao seu e-mail, age dessa forma para gerar tumulto na campanha, qual deve ser a punição dessa pessoa? Porque sobre isso ninguém está falando. Gera tumulto para a campanha de quem? Eu creio que de todos. Eu creio que de todos, sim ou não? O próprio Flávio. Eu acho que dos dois. Não, eu acho que dos dois. Eu acho que o tumulto gera sobre as duas campanhas. Porque a do Flávio vai mostrar o quê? Como ele mesmo está dizendo, eu estou sendo perseguido pelo sistema. E a do Renan está dizendo o quê? Vocês fraudaram. Querido, eu acho que as duas campanhas sofrem. Não se brinca. Quem causou isso tem que ser punido. Essa é a minha sobre isso. Bem simples. Muito bem. Sobre isso. O Diogo tinha pedido a palavra, Diogão, por favor.
São duas coisas. Primeiro, Penélope, eu não sei aonde você acha que alguém falou só um pedaço, a não ser talvez você mesmo. Eu deixei bem claro. Foi enviado um e-mail a partir de senador Flávio Bolsonaro. Eu não estou te ouvindo, Diogo. As câmeras saíram. Não é você, não, sou eu. Quando saem as câmeras, eu perco o áudio. Então, só para avisar, eu vou ter que sair e voltar. Tá bom. Né? Aliás, você também saiu, vai ver que é por isso que você não entendeu de que pedaço que eu estava falando. Né? Fala, Diogo, por favor. Não, mas eu queria saber da Penélope, porque primeiro esclarecer muito bem. Então, 3 ou 4 camadas, pelo menos. Um chupacabra, um hacker ou um funcionário insatisfeito não deve ter sido alguém da campanha do Flávio. Se foi, é uma inabilidade tão grande que é difícil de acreditar. Cometeu esse ato, mas veio o e-mail de volta e aí sim esse e-mail chega no gabinete do Flávio e não é respondido. Isso chama muito atenção. Muito bem. Que o sistema é automático que vai para lá, a gente já sabe. Agora, a Penélope disse mais uma vez que pessoas só veem um pedaço, esquecem de defender a liberdade de expressão e não sei o que. Então, e deixa no ar quem são essas pessoas. Eu acho que isso é muito ruim, porque fica uma certa impressão de que está falando que somos nós que estamos torcendo fatos. E a gente está procurando trazer, eu pelo menos, a coisa da maneira o mais real possível. Antes de colocar aqui o vídeo, né, onde o Kim Kataguiri, desenvolvedor do Missão, que cadastra, tem licença lá, é licenciado para fazer os envios, né? Vamos analisar aqui um relatório que foi tirado todo esse imbróglio da filiação do Flávio Bolsonaro ao Partido Missão. Que tem o endereço de IP logo acima, né? De onde é que veio, que depois eles verificaram que é de Minas Gerais, e a data de quando foi solicitado pela primeira vez o cadastro, que foi em 2 de 8 de 2026, certo? Então, 2 de 8 de 2026, às 9h05:36, foi feito um cadastro, tá certo? E eles optaram para fazer um cadastro que eles faziam uma contribuição de R$ 4.789, tá certo? Depois, no mesmo dia 2, teve 2 tentativas de pagamento via Pix, que ambas foram recusadas pelo gateway de pagamento, ou seja, logicamente não era um pagamento verdadeiro, né? Tinha algumas coisas que o pagamento não completava, tá certo? Então ficou assim do dia 8 ao dia 9, tá certo? No dia 9, a cobrança, como está pendente, é cancelada por ausência de pagamento. Por norma, eles não podem, né, cancelar a filiação de uma pessoa que não faça contribuição. A pessoa pode pode se filiar sem contribuir nem nada. Então, usando os dados que foi tentado cadastrar, né, dia 12 é feito um novo registro de filiação. E tudo isso aqui é automático, tá certo? Mas no mesmo dia 12, às 9h, 11 minutos e 44 segundos, é identificada uma divergência do CPF informado no cadastro, que é o cadastro que tem lá, né, registrado Flávio Bolsonaro no TSE, está diferente, né, do que foi tentado cadastrar aqui, que pode ver embaixo, né, logo abaixo, a divergência do CPF, que não mostra o CPF dele completo, né, mas mostra o que foi tentado cadastrar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, que é um CPF logicamente falso, tá certo? Então, o sistema automático aqui do Missão, ele solicita a reversão do registro, tá certo? No mesmo dia 12 de 8, o sistema filia recusa o pedido de reversão, retornando a mensagem de erro, tá certo? Então, o sistema do TSE não autorizou a reversão, tá certo? Depois, na conferência de registro, justo ao sistema filia, constata-se que, apesar da tentativa de reversão, o registro foi efetivado, né? Apesar de ter todas essas divergências, o pedido foi efetivado, né? Então, o sistema automaticamente envia um e-mail, isso já no dia 13, tá certo? Informando o cadastro, comunicando a divergência de CPF identificada, solicitando confirmação ou correção de dados, tá certo? E ainda no dia 13, a filiação permanece com status ativa no Partido Missão com a divergência de CPF pendente de resolução. Não houve tentativa de reversão até a data desse relatório. Então, veja bem, o que a Penélope está falando logo anteriormente, que foi mantida a filiação dela até o dia 12 e tal, é justamente por isso, porque tudo do dia 2 até o dia 12, o sistema estava recusando pela primeira tentativa, né, de fazer um cadastro com uma contribuição, tá certo?
E só depois que foi feito o cadastro normal, sem contribuição nenhuma. E esse aí, apesar do CPF estar errado, o sistema do TSE passou. Mas tudo isso automaticamente. E a gente vai ver agora, né, o que o Kim Kataguiri e o desenvolvedor lá falam, tá certo? Primeiro ponto que eu preciso colocar e que está aí na nossa nota, né? Na tentativa de filiação, o secretário me corrija se eu estiver errado, foi utilizado o e-mail institucional do senador, né? Todos nós parlamentares temos um e-mail institucional, portanto, alguém que tem acesso ao e-mail institucional do senador fez essa filiação. Nenhum de nós do partido temos acesso, nós não somos assessores, nós não somos o senador Flávio Bolsonaro, ele não está dentro dos nossos quadros e, portanto, estamos muito tranquilos em relação a, eu vou falar, acusações implícitas, insinuações levianas que têm sido levantadas pela campanha do Flávio Bolsonaro por meio da imprensa, né? A campanha do Flávio Bolsonaro está tentando fazer parecer que teve alguma tentativa, alguma fraude por parte do nosso partido. Isso nunca houve. A tentativa, a filiação veio por meio do e-mail institucional do senador. Foi informado o e-mail do senador e eles abriram o e-mail, inclusive, alguns a gente pode mostrar aqui, que eles clicaram, inclusive, nos botões que estão nesses e-mails. Exato, e um questionamento tem sido feito pela imprensa se vocês sabem desde o dia 2, por que vocês não informaram as autoridades? Não é que nós ficamos sabendo no dia 2, o sistema automaticamente notou, né, uma irregularidade, né, que o Couto vai poder aqui se aprofundar, e aí notificou o e-mail do senador. Não é que eu fiquei sabendo, o Couto ficou sabendo, o Riso ficou sabendo, o Renan ficou sabendo. Não. O próprio sistema automaticamente, no dia 2, enviou um e-mail, né, no e-mail institucional para o senador Flávio Bolsonaro. O e-mail do senador foi aberto e nenhuma providência foi tomada. Agora, já está na tela, Riso? Isso. Agora eu... Então, é importante citar agora, né, que eu estou vendo algumas reportagens da CNN e vários outros lugares, e eles falam categoricamente, né? Simplesmente eles tocam apenas nesse assunto, né? Que foi através do Partido Missão, alguém que tem um cadastro, tem uma senha que entrou lá no sistema do TSE. Mas em nenhum momento eles tocam no assunto do e-mail do Flávio do Bolsonaro, que é onde deu o start da campanha. Por que não é falado isso? Não fala em nenhum lugar. Poucas pessoas estão falando. Na imprensa geral, tá certo? Tá falando assim, que a responsabilidade é do Missão, mas ninguém toca no assunto do e-mail. E o e-mail institucional do senador Flávio Bolsonaro? Por que vocês não falam nisso aí? Quem iniciou o cadastro utilizando o e-mail do senador Flávio Bolsonaro, por exemplo. Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem da CNN, falou várias coisas, falou que entrou em contato com o advogado, tal, mas eles não tocam nesse ponto. E vocês entraram em contato com o Flávio Bolsonaro para perguntar quem acessou através do e-mail dele? Foi hackeado isso aí? Se não foi, por que vocês não estão falando nada? Se foi hackeado, por que vocês não estão falando nada também? Eu vou passar aqui a palavra para o secretário do partido para expor aqui todos os e-mails e os dados que comprovam que o Partido Missão não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, que tudo partiu do e-mail do Senado do senador. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, aqui de novo. Eu vou começar aqui, só passando aqui por cima do relatório técnico que nossa equipe de tecnologia já fez hoje. Aqui, a gente está mostrando tudo que tem no nosso cadastro que foi realizado. Então, no último dia 2, com os dados aqui de Flávio Nantes Bolsonaro, com o CPF que não é o do senador, porque o que está informado ali é 12345678909, com certeza isso não é um CPF válido. Título de eleitor, esse sim já válido. A data de nascimento eu não sei se é de fato do senador, mas o e-mail informado, o telefone informado, o endereço, comicamente, colocaram como Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, Rio de Janeiro, também gerou para o sistema uma espécie de flag, onde o sistema considerou isso estranho. No relatório também informa o IP que foi realizado esse cadastro. Então, isso a gente está tudo no nosso relatório técnico do sistema de filiação. Então, a gente já tem aqui mostrando que não veio daqui. O nosso jurídico já levantou que esse IP é da região de Minas Gerais. Então, a gente não sabe dizer ao certo, foi nessa casa em Minas Gerais, mas isso é o que a
Polícia Federal deve encontrar, porque isso aqui é o que a gente já está fornecendo para eles. E aqui também tem a data e hora do cadastro, que foi no dia 2/8, dia 2 de agosto, às 9h05 da manhã e 36 segundos. O que aconteceu em seguida a isso? Como o sistema de filiação, imagino que bastante gente que está aqui assistindo essa live já é filiado ao partido, fizeram parte ali, acessaram o mesmo sistema que esses supostos assessores, ou enfim, membros da campanha também acessaram. Eles foram lá informar esses dados e o que aconteceu em seguida? Primeiro, foi feito o cadastro do nosso sistema, eles informando que gostariam de fazer uma contribuição de R$ 4.700 junto à filiação, uma contribuição de filiado. Essa contribuição, ali nos dias seguintes, a gente inclusive também enviou e-mail automático dizendo, você não pagou ainda, porque foi gerado um QR Code Pix, paga por esse link. Todo mundo recebe isso, é automático do sistema. Não pagaram, mesmo assim, como nós não podemos segurar uma filiação de uma pessoa comum, a pessoa fala assim, quero me filiar. A gente não pode falar, você tem que pagar isso daqui, é obrigatório. A gente tem que seguir com a filiação, mesmo que a pessoa não queira contribuir. Então a gente seguiu com o cadastro da filiação, mesmo com o pagamento não sendo realizado. Aí no dia 12, que foram 10 dias depois, que é ali o prazo limite, então para a gente cadastrar uma filiação no sistema do TSE, se a pessoa se cadastra lá no dia 2, a gente tem até 10 dias depois para subir no sistema do TSE, segundo a resolução do TSE. Então, no dia 12, 10 dias depois, o nosso sistema, junto aqui feito pela nossa equipe de tecnologia, foi cadastrar no sistema do TSE. Foi com o meu acesso que foi cadastrado no TSE. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que cadastra no TSE. Para você cadastrar no TSE, você precisa ser um delegado do partido. Quem são os delegados do partido? Os membros da Executiva Nacional, que eu sou o secretário-geral. Então, com o meu cadastro é feito todas as filiações formalmente no TSE, mas baseado nesses dados aqui. E o que aconteceu? Depois que a gente fez o cadastro dia 12 ontem, e mais um parênteses aqui, quando a gente vai fazer o cadastro da filiação, nós só colocamos o título de eleitor. Então, a gente não consegue falar, olha, eu quero filiar qualquer pessoa no partido. Não, eu preciso ter o título de eleitor da pessoa. Então, eu tenho o título de eleitor, coloco lá no sistema do TSE e o TSE fala, cadastrado. Assim que eu cadastrei a filiação, então já ficou lá registrado no sistema do TSE, eu consigo ver as informações do filiado. Então, foi feito o cadastro e no sistema, depois foi feito o cadastro, deu para ver lá que era do senhor Flávio Nantes Bolsonaro, deu para ver lá que o CPF, inclusive, não batia com o que estava informado no nosso sistema, e isso gerou o que a gente chama no nosso processo, que é a reversão da filiação. Então, antes da filiação ser completamente processada no TSE, mas já cadastrada, a gente falou, não, vamos reverter a filiação, porque a gente vai entrar em contato, que é o que acontece com todo mundo, entra em contato com o filiado e fala, não, a gente tem que consertar aqui, tem algum dado errado, a gente não vai seguir com a filiação com esses dados assim. Então, na hora que a gente foi fazer a reversão da filiação, ontem ainda, 9h05 da manhã, e isso 9h11, é automático pelo... Perceba, nota o que está sendo falado aqui. Apesar do cadastro ser feito automaticamente, né, mesmo sendo automaticamente, sendo cadastrado apenas, né, com o título de eleitor, o número do título de eleitor, no caso aí do Flávio Bolsonaro, certo? Apenas com o título dele, eles não têm nenhum acesso aos dados que estão sendo cadastrados, a não ser após o cadastro ser efetivado. Então, como ele notou aí, apesar de ser automático, a partir do momento que o cadastro foi efetivado, é que eles têm acesso aos dados que foram cadastrados, tá certo? E além de tudo, né, esses dados que retornam com nome, endereço, etc e tal, que eles não têm acesso antes, tá certo? Foi, como chama, feito automaticamente. Então, eles cadastram, que ele tem acesso lá ao cadastro, etc e tal, mas os dados cadastrados, né, ele só tem acesso depois que o cadastro é efetivado. E isso é automático pelo sistema, não é que você teve ciência e você manualmente foi lá reverter a afiliação do Flávio. Automaticamente, a gente tem vários critérios, a gente pode também fazer algo manual, mas automaticamente a gente já tem vários critérios que a gente fala, não, se der isso daqui, vamos já voltar atrás na filiação antes dela ser processada. Então, se
o nome não bater com o que está informado no TSE, se o CPF não bater com o que está informado no TSE, o endereço, a gente verificar que não é endereço válido. Inclusive, muitas pessoas já passaram já por isso aqui. O sistema do TSE, na hora de fazer essa reversão da filiação, ele mostrou aqui o código 403, falando que não tem permissão para acessar o recurso. Então, o próprio sistema do TSE não deixou o Partido Missão descadastrar a filiação de Flávio Nantes Bolsonaro. Olha só, é muito curioso, né, o discurso canalha do Renan, canalha. Porque ele pretende distorcer a realidade. Quem filiou o Flávio foi o Missão. Ele é o candidato do Missão à presidência. Ele é o dono do Missão. Ele é o dono do Missão. Ele é o dono do MBL. Aliás, a gente ainda nem começou, viu, Renan? Fica tranquilo aí. Os negócios em torno do MBL, isso tudo aí, não sei nem se vale a pena, porque você não vai muito à frente nessas pesquisas. Então, assim, talvez seja até uma boa, né? Me parece que a missão está clara, e a missão de atrapalhar a eleição, a missão de ajudar o Lula, né? O partido Missão tem uma missão. Missão é eleger, atrapalhar o Flávio, perdão. A missão é eleger, tá muito clara a missão agora. A missão de vocês é eleger o Lula, porque vocês têm na mente de vocês que vocês que estão aí muito bem assessorados, né? Eu sei como é que vocês estão, vamos dizer assim, capilarizados também com a turma do Centrão. Eu sei que vocês querem fazer bancada, querem ter acesso ao fundo eleitoral. Vocês são linha auxiliar. Lá atrás era um linha auxiliar do PSDB, lembra? O MBL ligado ao PSDB jovem. Você já foi do PSDB, né, Renan? Aí você viu que estava ganhando musculatura o movimento. Porra, não, eu posso ter o meu próprio partido. Eu posso ter meu próprio business. Porque você, assim como Valdemar, assim como Ciro, assim como Kassab, vocês enxergam o partido como business. Vem com essa conversa de mudar o país. É business, tá certo? Então, assim, tá muito claro isso. E tá muito claro esse papel de linha auxiliar do Lula. Ainda mais agora com o Kassab dizendo: Centrão é Lula. Vocês são Centrão, vocês são Lula também. Caramba, eu ia querer comentar alguma coisa, mas acho que nem vale a pena. O cara que era um jornalista conceituado, isso é jornalismo? O cara acabou de ter um ataque de pelanca aí. Fez acusações, como fala, já determinou que tem crime, tá? Nem sabe, nem a investigação começou ainda, ele já determinou que tem um crime, que alguém vai preso. Grande jornalista isso aí, né? Outra coisa, ele tá falando do Centrão. Caramba, falou do Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto é presidente do partido do Flávio. E o Ciro Nogueira. Sabe, então, eu acho que o Caldo Dantas se perdeu completamente, tá certo? Não vale nem a pena comentar isso daqui. Então, é isso aí, minha gente.